Sua cidade toda aqui. Sua cidade pra você ouvir. PindaCast tá no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PindaCast, o podcast da Prefeitura de Pindamonhangaba. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a administração municipal, seus setores e os serviços oferecidos para a população por meio de programas semanais. Eu sou João Pedro Garcia. E eu sou Fernanda Munhoz. A nossa entrevistada de hoje é graduada em Ciências Farmacêuticas pela PUC de Campinas, pós-graduada em Gestão de Saúde, especialista em Auditoria nos Sistemas de Saúde e Planos de Saúde pela FGV. São 16 anos de experiência em serviços de saúde, atuando desde a esfera municipal até estadual e federal. Um super currículo. Além da parte profissional, nossa entrevistada é São Paulina, do signo de Escorpião, e mãe do Guilherme, de 10 anos, e do Matheus, de 6 anos. Em seu tempo livre, que deve ser muito pouco, ela gosta de costurar e cozinhar. Além disso tudo, ela está na Prefeitura de Pinda desde 2021 como secretária de saúde. Ela é Ana Cláudia Macedo dos Santos. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigado, agradeço bastante pelo convite, é um prazer poder tirar esse tempinho para conversar um pouquinho com vocês. Tempo livre é algo difícil, mas a gente sempre consegue, né? Já dizia minha mãe, o que você faz da meia-noite às 6? Nossa, tá livre, não Eu ficava com tá? muita raiva quando minha mãe falava isso quando era para estudar. Então temos aí um tempinho, mas eu agradeço bastante para que a gente possa aí passar um pouquinho da nossa rotina, da nossa vida aí para todo mundo. Ah, legal. Eu ia, inclusive, começar já a primeira pergunta em cima disso. Você falou, né, que no tempo livre gosta de cozinhar e costurar, mas assim, você é mãe de 2 crianças, secretária de saúde, que não é uma pasta fácil, né? E também fiquei sabendo que você tem um restaurante em Cachoeira Paulista. Menina do céu, como que você faz? Nem eu sei. Mas a gente faz. Ainda tem o marido, né? Você Nossa esqueceu a parte Senhora. principal. 2 crianças tem hora que é fácil perto. Ai, mas eu acho que quando a gente faz tudo com dedicação, quando a gente faz aquilo que a gente ama, aquilo que é um propósito, aquilo que a gente tem a convicção de que a gente gosta de fazer, o tempo ele vai se encaixando em cada parte, em cada momento, na coisa certa. Então tem dia que eu olho pra agenda e falo, meu Deus, não vai dar. Eu imagino. Mas na hora que eu vejo, tudo já deu, tudo já aconteceu, todos saíram satisfeitos, missão cumprida, de mãe, de mulher, de secretária. Olha e só. todas as outras coisas mais. E o dia só tem 24 horas. Não tem, às vezes é pra dar tempo de fazer tudo. Não dá, são 24 horas, né? Tem dia que não dá. Ana, fala pra gente um pouquinho da sua formação. Você era militar, né? Sim, eu tenho uma vida peregrina bem grande, né? Sou de Cachoeira Paulista, né? Do interior aqui, do estado de São Paulo. Saí cedo da casa dos meus pais, com 17 anos fui morar em São Paulo para fazer cursinho, já muito audaciosa, né? Com 17 Coragem. aninhos. Fui para São Paulo, fiz cursinho no Ângulo e fiquei 2 anos em São Paulo até eu decidir de fato o que eu queria ser. Aí resolvi que eu ia fazer farmácia em Campinas, passei em Campinas e lá fiquei 4 anos morando em Campinas, Certo. fazendo faculdade. Quando acabou a faculdade eu não sabia, e aí volto para casa ou não. Mas eu já namorava. E o meu marido é de Cachoeira Paulista. E aí eu resolvi voltar para Cachoeira Paulista, né? E aí voltei para Cachoeira. A princípio, como farmacêutica do município, foi meu primeiro emprego no município de Cachoeira Paulista, como farmacêutica. E aí sempre audaciosa, já com 2 empregos, então acho que eu nunca tive tempo livre. Já tá acostumado, então. Sim, eu entrava às 7 da manhã na farmácia municipal, ficava até a 1, né, 6 horas. Quando dava as 2 horas da tarde, eu entrava numa drogaria e ficava até as 10 da noite. Nossa. Então, isso já era uma rotina de segunda a sexta, desde que eu me formei.
E a carreira militar? Aí a carreira militar, ela veio logo 2 anos depois, 3 anos, em 2007, 2 anos depois que eu tinha me formado. Aquilo lá, pra mim, realmente eu queria mais, eu sempre tive um sonho. Meu pai era militar, né? Meu pai chegou a capitão da Polícia Militar do Estado, mais Polícia Rodoviária. E eu queria ter algo, e eu tinha alguns amigos que já tinham feito a carreira. E aí eu comecei a fazer as provas. No primeiro ano, eu acabei me frustrando porque a vaga não abriu, apesar de eu ter ficado em primeira colocada, a vaga acabou não se concretizando. Teve prova, mas não teve vaga. Primeira colocada. Então, às vezes acontece essas coisas. Já era de esperar, olha o currículo, né? Mas aí eu ouvi como resultado de que o moço falou, olha, não desiste, o ano que vem você volta, mas nesse período aproveita para fazer mais um curso, alguma coisa complementar para que o ano que vem você tenha novamente esse mesmo desempenho. E aí eu resolvi, ao invés de prestar só para aeronáutica, que era a que eu prestava, porque Guaratinguetá tem aeronáutica, resolvi fazer para as 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu falei, em alguma vai ter que dar certo, né, gente? Meu Deus do céu. Aí o meu marido falou, ficou louca, eu já era casada. Nossa. O meu marido falou, ficou louca. Se aqui em Guará você não conseguiu, você acha que alguém na Marinha vai chamar você para ir? E fiz as provas, ia para São Paulo, fazia a prova física, tem a prova física, treinava na quadra coberta mesmo de Cachoeira Paulista, ia lá na hora do almoço, entre um serviço e outro, treinava a corrida, dava 4 voltas. Nossa, Pra prova bater física. o tempo, e aí fui pra Marinha, fiz as provas e um dia tava lá no meu serviço da drogaria. Entrei, né? Difícil a gente conseguir entrar no computador. Naquela época, a gente não tinha tanto acesso ao computador na palma da mão, como hoje a gente tem, era mais no computador mesmo, para ver o resultado e me deparo com o meu nome lá. Aprovada. Aprovada. Aí eu falei, e agora? Mano, é o que você queria? Talvez, e aí? Mas em si estava aprovada. E aí tinha que dar notícia, né, pro meu marido, né? Meu pai ficaria feliz, radiante, com certeza, mas existiria aí uma separação de espaço, né? Eu teria que morar fora, mas não tinha filhos e era o que a gente buscava. Então, ele muito parceiro desde sempre, graças a Deus, me apoiou em tudo. E aí fomos para São Paulo para ouvir qual era a proposta, né? Para onde que eu tinha que ir, como que ia funcionar, como que... E aí recebi a notícia, 2 meses no Rio de Janeiro, de segunda a sexta embarcado, e você vai ter que fazer isso a partir da semana que vem. Nossa, não deu nem tempo. Mudou a vida de cabeça para baixo. E a hora de responder é agora, ou sim ou não. Aí eu falei, agora é a hora. Sim, vamos, aqui, né? Eu fiz, né? Eu acho que agora é a hora do desafio, E eu acho que a vida é assim. Quando tem uma oportunidade que a gente busca por ela e que ela acontece, a gente não pode hesitar em pensar, ou eu vou, ou eu não vou, ou querer tentar fazer com que as outras coisas se encaixem, porque tudo vai se encaixar. Então, teve a oportunidade, eu acho que vai lá, e eu fui, graças a Deus. Acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Então, assim, eu fui, embarquei, né, fui pro Rio de Janeiro e fiquei lá. A gente ficava internado, o pessoal que todo não era do Rio, né, a gente morava dentro da escola lá militar mesmo, da ilha lá das Enxadas, que fica lá no 1º distrito, e aí a gente começou a formar aquele vínculo familiar que lá dentro tem. Você tem uma barreira que você rompe da vida civil, de posturas, de comportamento, de costume. Todo um aprendizado, é verdade, né? Isso que você realmente ganha disciplina, você realmente é outra pessoa. Porque lá você aqui fora a gente fala de lavagem cerebral, né? Lá é assim, é um treinamento que vai te tirando os vícios que você tem,
que você vê que realmente não são necessários, né? E que depois você fala assim, nossa, eu queria que os meus filhos já fizessem a escola militar desde o nascer, né? Porque aí ninguém questionaria pai e mãe. Porque você entende que, assim, as regras, elas foram feitas para serem cumpridas e não para serem questionadas, né? Lógico que a gente tem regras que precisam ser melhoradas, aprimoradas, que nem sempre atendem à realidade de todos os lugares. Mas que elas podem ser, desde que cumpridas, talvez ajustadas. E lá a gente começa a viver isso, né? Então, o militar é assim, não tem sol, não tem chuva, não tem sono. E você passa por esse treinamento um pouco de choque, mas que no futuro é muito bom. Isso... Não sei, não se aguentaria, não. Mas isso com certeza faz toda a diferença hoje pra você conseguir fazer tanta coisa. Sim, tá explicado. Exatamente. E faz com que você não desista, né? Lá eles insistem bastante. Você falou, você acha que eu não conseguiria. Eles não desistem das pessoas. E isso é muito importante, né? A gente fala, não, essa pessoa não vai aguentar. Não, eles não desistem, eles insistem, eles incentivam para que as pessoas continuem, para que elas mudem. Lógico que tem aqueles puxões de orelha, porque tem pessoas que também, às vezes, estão lá por conveniência. E lá não tem conveniência. É porque eu quero mesmo e eu decidi, né? Então, mas é importante, entendeu? Ninguém desiste de ninguém. E você aprende que realmente é um por todos e todos por um. Porque eram cerca de 300 alunos na época, era muita gente. E aí, assim, a gente tinha um final de tarde que todos ficavam numa posição de teste para que encerrasse o treinamento. E assim, 20 minutos na mesma posição. Um que mexesse, zerava todo o tempo. Nossa. Meu Deus. E todo mundo queria vir embora, principalmente na sexta-feira. Vocês eram liberados às sextas-feiras? A sexta-feira, às 4 horas da tarde. Então, pensa, um que mexia, você perdia. Tá maluco. Tudo. Então, assim... e aí, no começo, você tem aquela vontade de matar. Depois você fala, não, pelo amor de Deus, não mexe, segura, não mexe, segura. Todo mundo começa a pensar, não vou mexer porque eu vou atrapalhar todo mundo. No começo, as pessoas mexiam tipo assim, tudo bem, eu vou ser punido. Não vai ser você punido, vai ser todo mundo punido. E aí você começa a pensar, não, eu não vou fazer porque eu prejudico todo mundo. E você ficou quanto tempo? Eu fiquei 7 anos, né? Eu fiquei até de 2007 a 2013, final de 2013, completando 7 anos, né? Aí quando nasceu o Guilherme, foi quando veio o Guilherme, né? O Guilherme veio em 2012, em julho de 2012, e eu teria que voltar a trabalhar 6 meses depois, que daria janeiro de 2013. E aí foi aonde, em conversa até familiar, aí o restaurante nós já tínhamos, né? E aí eu resolvi abrir mão dessa carreira para poder me dedicar retornar ao meu filho e ao restaurante também. Isso aí, escolhas, né? Mudanças. Isso aí. Ana, você tá desde 2021 na Prefeitura de Pinda, né? Na Secretaria de Saúde. Antes você era adjunta de saúde, né? Isso, estive em Guaratinguetá, né? A minha saída da Marinha, ela foi por conta da minha família, e eu saí em janeiro, mas em fevereiro eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Lorena. Nossa! Então, logo que eu saí, eu já comecei a trabalhar e fiquei em Lorena, foi onde eu voltei para a vida pública municipal. E passado um tempo, eu fui convidada para ir para o DRS em Taubaté. Certo. Do DRS eu vim para Guaratinguetá como adjunta de saúde. Certo. E aí veio para Pinda. Vim para Pinda, convite da ex-secretária, da Valéria, que também nós já tínhamos trabalhado no DRS. Então, a saúde, ele é um círculo, né? Você trabalha um dia aqui com um, outro dia com outro, e vai se encontrando ao longo, e essas portas vão se abrindo, e cheguei aqui em abril de 2021. E conta pra gente, então, como foi mais esse desafio? Como que foi essa transição aí pra vir pra Pinda? Você conhecia a cidade?
Não, eu nunca tinha conhecia Pinda de passagem, de ouvir falar, né? Pinda sempre foi uma cidade bem falada na região, porque tem sim oportunidade de emprego boa, tem um crescimento bom, tem um salário melhor do que as outras cidades da região, então sempre foi um atrativo, principalmente na área da saúde. Mas eu nunca tinha vindo trabalhar em Pinda. Mas como eu já tinha trabalhado em Taubaté, não era Pinda que seria um desafio para mim, né? Já tinha ido para São Paulo, para Marinha, também não era um desafio. Então, vim para Pinda foi assim, uma satisfação. Quando houve o convite, quando eu vim falar com o prefeito pela primeira vez, né, eu tive a certeza de que realmente queria fazer parte dessa equipe, porque eu via a dedicação, o compromisso que existia da parte dele com a secretaria e os demais, e aí a minha família sempre me apoiando, os meus filhos também me apoiando, e sabiam que teriam que abrir mão de algumas coisas, de alguns momentos, para que a gente pudesse encarar esse desafio novo. E o coração já é de Pinda? O coração já é de Pinda, né? Acho que eu fico mais tempo em Pinda do que dentro da minha própria casa. A transição de adjunta para secretária teve alguma mudança drástica para você? Eu confesso para você que eu não queria no começo. Eu tinha vindo para fazer muito bem a parte técnica e assessoria da secretária, né? Eu não tinha essa pretensão, aliás, eu acho que eu nunca tive a pretensão de ser secretária de saúde, porque eu sabia que a dedicação tinha que ser muito maior do que o do adjunto. O adjunto, ele tem um papel complementar, né? Mas o secretário, ele tem que estar, além de disponível 24 horas igual o adjunto, disponível além das 24 e além dos 365 dias do ano, porque ele tem que ir muito além daquilo. E eu sabia que eu tinha 2 crianças em casa que talvez pudessem sofrer por isso, né? Pudessem sentir alguma coisa. Mas o fato de eu ter galgando esse espaço, eu vir como adjunta e depois ir à secretária, ajudou bastante. Mas no começo eu não achava que era para mim ser a secretária, não. Mas hoje eu entendo que é uma das minhas missões e que também me satisfaz poder estar nessa posição, ajudar as pessoas, complementar essa equipe. E a dedicação, ela já era exclusiva de adjunta, então só veio Antes eram menos horas, agora são 24 horas por dia, né? Eu acho que antes eram 23h30 e virou 24. E além de todo esse desafio, ainda tem o desafio que você assumiu em plena pandemia. Exatamente. Esse foi um divisor de águas, né? Vir em plena pandemia e num momento exato onde a gente voltou a ter um dos maiores picos, né? Eu cheguei em abril, maio e junho de 21 foram os maiores picos, tanto de internações quanto de óbitos, e a gente ainda nessa busca pela vacina e todos se vacinando e cada vez mais a gente querendo ampliar o acesso à vacinação e não tínhamos vacina para ampliação e a gente buscando essa luta. Então foram dias, batalhas nebulosas, a gente fala assim, é um mar revolto, mas que a gente tinha certeza que o barco iria conseguir chegar até a praia para poder a gente conseguir aí dar continuidade nas ações. Com muito trabalho, né, de todo mundo da equipe. Dedicação total da equipe toda, né? Essa é a parte importante que me ajudou bastante, me confortou bastante, né? Desde que eu cheguei, eu fui muito bem recebida por todos da equipe, da secretaria, e ali tem pessoas que talvez não consigam se sobressair, se demonstrar, mas são pessoas importantes e peças-chaves que fazem toda a diferença para que a gente consiga conduzir. E tinha uma equipe já muito entrosada, uma equipe que já estava alinhada.
E que isso fez com que eu tivesse segurança nas ações que eu iria tomar, que me davam as informações corretas para que eu pudesse tomar as ações corretas. E essa equipe, todos podem acompanhar que eu mantenho ela até hoje junto comigo. Eu não fiz alteração em nenhum cargo, né, de diretor, nem nada. Os cargos que foram alterados foi por conta de saída mesmo de quem pediu. Porque eu acreditavam que eram pessoas que estavam no lugar certo, estão, né? Elas ainda estão lá, e que elas só sairão se acabarem desistindo ou mesmo cometerem algum ato que não venha a ser compatível com o que a gestão pensa. Falando em equipe, explica pra gente então como que é a estrutura da Secretaria de Saúde. Vocês têm 6 departamentos, né? Isso, lá temos 6 departamentos, são departamentos que são divididos até de acordo com a própria estrutura dos serviços de saúde SUS, né? O bloco de custeio é em 5, aqui nós estamos divididos em 6, porque temos a parte administrativa, que o custeio não vem do Ministério, vem da Prefeitura. Certo. Mas ele vem, exatamente, riscos e agravos, cuida de toda a parte de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle de zoonoses com os agentes de combate a endemias, também os CEPATAS, que é a parte de cuidado com os animais de 4 patas aí, né, e que vem crescendo cada vez mais. E temos lá o diretor, que é o André, que vem dando um suporte muito importante para essa pasta. Depois temos a diretoria administrativa, que eu disse, pela Regiane, que também são todos servidores públicos concursados, né? Que veio, a Regiane também entrou um pouco antes de mim, então também estava nova e vem construindo com a gente lá novas modelagens para que a gente possa ir adaptando e melhorando. E tá lá também, tem toda uma equipe. Temos também a Lília, que é a diretora da atenção especializada. A Lília, eu acho que é uma da que tem mais setores linkados a ela. Tem verdade. Fisioterapia, tem saúde mental, tem laboratório, tem o centro de especialidades, tem a regulação. É muita coisa. Então, dela tem bastante coisa, da Lilian, mas que também desempenha muito bem o seu papel. Temos a urgência e emergência, que é com a Gislaine, a conhecida como Gi. A Gi também uma das maiores demandas em frente à pandemia, com serviços de urgência e emergência, né, com a remodelagem, abre leito, fecha leito, abre gripário, fecha gripário. O protocolo nesse momento é daqui a pouco o protocolo muda. Essa aí também trabalha muito. Trabalha 24 horas. Saúde como um todo, né? Sim, como um todo. Ali um é interligado ao outro. Temos a Luciana, né, que é a Lu, conhecida, diretora da atenção básica, que aí carrega aí 27 unidades básicas de saúde. Nos bairros, né? Os postinhos dos bairros, E que é, né, onde a população tem o primeiro acesso com a saúde, então que tem aí o maior número de servidores vinculados a essa diretoria. Então ela tem o maior grupo. E tem também o Fernando com assistência farmacêutica e saúde bucal, né? O Fernando carrega aí a parte dos dentistas, o CEL e os postinhos de saúde e também a farmácia com a descentralização da farmácia do Pazin e o componente especializado que é vinculado junto ao governo do estado. Se você for pensar no tanto que a saúde exige, apesar de ter falado um monte de nome, é pouca gente, né? Porque, nossa senhora, pra cuidar de tudo isso. E eu ia até comentar que a sua vida deve ser corrida, mas a gente já tem certeza que ela é uma correria total, né? Não preciso nem comentar isso. E eu queria realmente deixar meu testemunho aqui, que a gente manda mensagem, eu te perturbo o dia inteiro e você responde na hora, assim que dá, atende ligação. Comunicação, né? A comunicação te perturba o dia inteiro, porque é o mais visado, né? Você é a mais procurada. A você imprensa, tá sempre né? Sim, pra demanda imprensa. muito, E tá sempre disposta a falar, atende a gente assim que possível, rapidinho. Queria deixar meu testemunho aqui. E queria falar pra você... muito obrigada, viu? De coração. E falar pra você que o quanto mais você faz, mais você gera demanda pra vocês, né? Você tem uma equipe bem grande, que compõe bem isso, né? Isso, eu ia te falar, eu respondo rápido, porque eu gosto de resposta rápida.
Não gosto de ficar esperando também, nem um minuto, porque a minha vida é assim, como você Não disse. tem tempo, Eu né, de ficar vivo enrolando. na correria. E isso é uma das diferenças que aí eu te falo, que agora me fez lembrar da vida militar. Na época da vida militar, lá atrás, a gente não tinha, né, o WhatsApp, não tinha, mas tinha no celular, né? E lá, você realmente não pode atender o telefone em alguns momentos, né? Você, por exemplo, se tá numa formatura, não é nem para você levar o celular, né? O correto é você não levar, mas todo mundo sempre leva no bolso, né? E não pode atender. Então, quando às vezes meu marido ligava, eu falava assim, ligou, não atendi, não liga mais, entendeu? Não adianta insistir. Hoje, eu sou o inverso, né? Assim, eu liguei, eu quero que atenda na hora. Não tem essa, não dá pra atender, não adianta insistir. Então, hoje, eu acho que insiste. Assim, se eu mandei mensagem, é pra responder agora. Não é pra me deixar, nem que seja pra dizer, estou ocupada. Então, eu tenho esse hábito de responder rápido, nem que seja pra dizer, estou ocupado, porque é muito ruim o outro lado aguardar uma informação, principalmente na área da saúde, né? Então, esse é uma dos questionamentos que eu me faço. Antes eu falava, não me perturbe. Agora eu falo, responda rápido e me perturbe. Confesso que às vezes eu fico até com dó, até comendo, falar, acho que eu vou ligar pra tal pessoa, outra pessoa. Não, liga pra Ana mesmo. Responde, vamos que vamos. Ana, você integra conselhos e entidades de secretários da região, né? Queria que você falasse, então, a importância dessa integração com as cidades, né, com as outras cidades, e que você analisasse também, até um pouco de comparação, qual a situação da saúde de Pinda frente às outras cidades do estado de São Paulo. Sim, Pinda, né, sempre foi uma cidade que estava em crescimento, como eu disse, né? Desde a época do estado, a gente já vinha compondo alguns conselhos. Como eu tinha saído para Guaratinguetá, lá de junta, a Maristela compunha esse conselho. Quando eu vim para cá, né, a gente faz parte, então, tanto do conselho aqui, dos secretários aqui do Vale, né, nessa região de Pinda são 10 municípios que integram a nossa região, e Pinda, na minha presença, é um dos representantes regionais junto ao Conselho Estadual de Saúde, que representa, então, esses 10 municípios. Isso permite com que a gente possa estar junto das ações que estão sendo decididas no governo do estado para que a gente possa atuar, levar a demanda desses 10 municípios, trazer o que está acontecendo dentro do estado, 645 municípios, para esse grupo, para que a gente não fique aí paralisado, esperando que ações aconteçam. Então, estar vinculado a esses conselhos é muito importante. E o fato da gente representar, eu sempre digo, é um trabalho a mais, mas é um trabalho que te coloca na frente, porque a informação chega primeiro para quem tá lá. Sim. Até os projetos, né, as ações novas. Eu falo que trabalho, ele é associado a resultado, e tem resultado quem tá trabalhando. Então, se você se dispõe a participar, é uma reunião a mais, é um compromisso a mais, é um tempo a mais que você se dedica, mas que você consegue trabalhar melhores o seu resultado. Então, isso faz com que Pinda tem aí ações tomadas, tanto dentro da pandemia, quanto agora, né, que a gente não pode falar em pós-pandemia, porque a gente ainda está vivendo o vírus, ainda estamos nesse momento, mas que a gente vem vislumbrando ações que poderão ser desenvolvidas e que a gente já vem fazendo, né? Antes mesmo do governo do estado lançar esse aumento das cirurgias eletivas, que é o que está tanto se falando pelo governador, nós já tínhamos pactuado com a nossa Santa Casa para que ela desse um aumento no número das cirurgias que estavam pactuadas com a gente. Certo. Né? Então, assim, a gente já vem trabalhando isso, se organizando para que a gente possa. Então, Pinda hoje tem uma saúde que quem é de Pinda tem aí os seus motivos para apontar suas reclamações de talvez insatisfação, mas Pinda, perto dos municípios aqui do Vale, é uma das saúdes mais sustentáveis e mais acessíveis que tem. Olha só. Com tempo de espera, assim,
pequenos. Cirurgias de catarata durante a pandemia não foram paralisadas em momento nenhum. As filas de cataratas dentro do município, o paciente entrava, em 30, 60 dias estava operando. Isso está diminuindo. E isso não acontecia com outras cidades, Não né? acontecia. A gente tem cidades aqui do nosso entorno que tem 5.000 pacientes aguardando para fazer catarata. Quanto Pinda tinha 300 pacientes durante a pandemia com 40 vagas. Fora as vagas que a gente recebia. Aumentamos para 60, né? Então, assim, a gente diminuiu o nosso tempo e hoje a gente já nem tem mais esse número de pacientes. Então, isso vem somando com ações que a gente vem fazendo. Talvez a gente, quando muda algumas ações dentro do município, gera um impacto com a população, porque aquele grupo da população que estavam com acesso mais rápido, mais fácil, ele começa a ter que seguir alguns caminhos para que ele se iguale aos demais que não tinham acesso nenhum. Uma questão de organização também, né? Sim. Sim, então eu digo assim, vamos dar um exemplo clássico, que é a mudança da forma de agendamento de exame de laboratório, né? A gente tinha um laboratório, a princípio, quando o prefeito assumiu, totalmente centralizado, só na região central. Sim. Então, toda a população que quisesse fazer exame laboratorial tinha que vir até a região central. Esse processo foi descentralizado, levado a todos os cantos da cidade para que pudesse a população se deslocar o mínimo possível. Aí tínhamos lá agendas livres, demanda livre, o dia que você quiser, a hora que você quiser. Aí tínhamos dias que tinham um boom de pessoas e formavam-se aquelas filas, e tínhamos dias que não tinha ninguém. Por quê? Porque a população não conseguia se organizar. Mas a gente tem profissionais que ficam ansiosos e no dia que tem o boom, todo mundo reclama que tem uma fila, que demorou, que atrasou. Sim. E a gente também tem que pensar na parte técnica. Porque os pacientes que vão para essa fila, o que é costume, é cultural, e eu não estou dizendo se é certo ou errado, eles querem ir cada vez mais cedo para ser o primeiro da fila. Então tem paciente que sai às 5 horas da manhã e vai para a fila, que eu quero ser o primeiro a fazer porque eu tenho que entrar no trabalho às 7. Mas qual foi o horário que você fez o seu jejum? Ele é compatível? Verdade. Entendi. E se a minha fila demorar? Eu parei, o jejum geralmente é de 8 a 12 horas. Se ultrapassar as 12, prejudicou o exame. Se for menor, prejudicou o exame. Então, vamos dizer, eu tenho que comer em média para fazer um exame às 7 da manhã, aí comer às 9 horas da noite, porque fica entre 8 e 12, 10 horas de jejum seria o ideal. Então, se eu comer até às 10 e for para fazer o meu exame às 7, tá tudo ok. Tá, mas e se eu chego lá, tenho uma fila e eu só sou atendida às 9 horas da manhã? Aí passou do tempo. Passou do meu tempo, né? Tá passando às 10, às 11, e se eu me deparo com uma fila? Aí passou. Aí você acha que eu vou mesmo voltar outro dia? Eu vou querer fazer ali naquele dia, aquele horário. Então esse exame já ficou prejudicado. Quando a gente entra com um agendamento, sim, gera um transtorno, mas você, Fernanda, vai saber. O meu dia é tal dia e tal hora. Eu sei que dia que eu tenho que ir e a hora que eu tenho que ir. Eu me programo junto ao meu serviço para me dispensar para ir nesse horário. E aí, isso abre a oportunidade da gente enxergar a população mais idosa num horário mais baixo, as crianças num horário mais tarde, que talvez não acordam mais cedo, e os pais não precisam se preocupar com o jejum tão cedo. Consegue controlar essa demanda. Mas para a população talvez seja um embate, né? Eu queria ir o dia que eu quero, a hora que eu quero. É uma questão de adaptação também, né? E a vida não funciona assim, então. Né? Não, a gente tem que marcar pra tudo, ter horário pra tudo, por que vai? Mas é porque é uma cultura, né? É cultural, um costume. E acordar cedo, eu acho que assim, se todo mundo pensar que tem que chegar cedo pra ser o primeiro, vai lotar cedo e vai esperar mais, só isso.
Sim, e aí talvez quem tá lá cedo não precisasse estar tão cedo, né? Uhum. Não teria necessidade, né? Entendeu? Poderia estar tendo a sua rotina normal, né? E aí quem tem que fazer às 7 horas da manhã mesmo, porque talvez tenha que entrar no serviço, não vai conseguir. Uhum. Porque eu não consigo dar essa oportunidade, porque outras pessoas chegaram na frente dela. Então, eu acho que essa livre demanda, ela funciona para quem tem tempo livre. Mas não para quem tem que trabalhar ou não, porque essa pessoa não tem como se organizar. Mas é um processo, né, de adaptação, né? Graças tem a Deus, que insistir, a gente tá né? Insistir na organização. A gente já conseguiu organizar e esse hoje já nem é mais o nosso índice de reclamação. Nem é mais um grande problema, né? Em alguns lugares a gente já tem alguns apontamentos, mas na maioria não temos mais. Aí é bom, né? Ô, Ana, a gente fala muito em Covid, né? Até pela situação que a gente passou ainda, nós estamos passando. Mas além da Covid, a saúde, ela não para de trabalhar nunca em nenhum momento, né? Todo município. Você tem alguma história, alguma situação que te marcou nesse tempo à frente da secretaria aqui em Pinda? Olha, tem. O Covid, ele demandou uma rotina fora do que a gente está acostumado a fazer, né? Era uma busca incansável por leitos para que a gente pudesse salvar o maior número de vidas. Então, é algo que a gente jamais viveu, porque eram todos os pacientes muito urgentes. Não tinha essa, como você dizer assim, esse precisa mais, não esse podia existir fila de espera, aguentar, né? E a gente não tinha todos esses leitos disponíveis, nem no estado, nem no país. Uhum. Mas isso foi muito difícil. Mas fora isso, a gente tem situações marcantes que a gente vive, e uma delas é assim, chega um caso de um paciente, para mim, seja a hora que for, eu não consigo nem pensar em me desligar se esse paciente precisa de alguma coisa. E a gente vê aqui pacientes que já foram recorrentes, que a gente buscou a vaga, que o paciente foi, se internou, ficou super bem, e a gente consegue ter aquela gratidão que a gente... Ainda bem que a gente conseguiu enxergar e fazer tudo isso por ele, né? E a deve gente ser uma sensação muito boa, né? De dever cumprido, né? Além do alívio, ter ajudado, né? alguém, Exatamente. né? E isso eu costumo fazer. Então eu falo assim, o Covid ele veio para trazer para o gestor, que eu acho que foram todos, aprender a olhar para o serviço de urgência todos os dias de manhã para saber qual é a sua demanda. Porque isso antes ficava muito com os médicos lá do pronto-socorro, tudo. O gestor, ele só era demandado quando tinha um caso específico que ninguém estava conseguindo resolver. Uhum. Quando veio o Covid, não, todo mundo passou a acompanhar junto, todos os casos que estão no pronto-socorro, todos os casos que estão na UPA, para que a gente não perdesse esse foco de qual era a nossa busca diária para aquele dia do número de pacientes. E hoje, graças a Deus, nós não temos essa demanda de busca de leitos tantos por Covid, mas a busca de leitos pelos pacientes continua existindo. Então, eu, por todos os dias, tenho o hábito de entrar e olhar como que tá o PS hoje, como que tá a UPA hoje, como que tá a própria Santa Casa, né, hoje, para poder me desdobrar em fazer que aquelas pessoas que estão ali aguardando tenham acesso a esse leito que elas estão precisando, né? E olhar desde que dia que aquele paciente tá, por que ainda ninguém fez nada, ou por que não, e aí fazer, sim, o contato com as instâncias superiores, com o próprio DRS, que é a diretoria regional fica em Taubaté, não é de Taubaté, com o governo do estado, com a central de regulação da CROSS, e ligar e falar, e a gente sabe que a gente tem limites, mas se a gente não falar, os nossos limites ficam menores ainda. Então... Tem que tentar, pelo menos, né? Tem que tentar, tem que buscar. E isso a gente vem fazendo. Então, acho que esse foi um aprendizado que eu ganhei, em que todo dia é preciso olhar para essas pessoas que estão ali aguardando, para que depois eu possa seguir com a rotina da secretaria como um todo, que são as pessoas que, teoricamente, têm condições de esperar para serem atendidas às suas demandas. Uhum. Ana, qual você diria que é o destaque do trabalho da Secretaria de Saúde hoje? Tem um destaque? Eu acho que tem vários destaques, mas hoje o nosso destaque maior... eu vou dizer que
é ter o número de especialistas que nós temos e ter a lista de medicamentos acessível à população que nós temos. Isso Pindamonhangaba tem e nenhum outro município tem. Olha só. Nem São José dos Campos tem a lista de medicamentos que nós temos disponível de acesso da população, padronizadas igual nós temos. Nossa. Especialistas talvez eles tenham, talvez eles possam ter até mais vagas que a gente pelo tamanho que eles são e por eles terem hospitais universitários vinculados ali a ele com as faculdades que ele tem lá. Mas Pinda tem especialistas que nenhum dos municípios do porte populacional que Pinda tem, até cidades com população acima não tem a quantidade de especialistas e a disponibilidade de serviços que Pinda tem dentro do município de Pinda. Então, esse é um destaque muito maravilha. Ô, Ana, eu tava até conversando com a Feira antes, na hora que a gente tava produzindo, né, o roteiro. É até difícil fazer uma pergunta específica pra você, porque a saúde, ela é muito grande, ela muito abrange ampla, muita coisa. É verdade mesmo. Porque, assim, é realmente muito grande. Tem Covid, escorpião, saúde mental, laboratórios, UPAs, CEPICs, vigilância sanitárias, postinhos nos bairros, CEPATAS, tudo isso é saúde. E mais coisa, né, que você pode falar pra gente, mas como que você dá conta de tudo isso? Como você organiza tudo isso? Então, tem hora que eu nem sei, viu? Você pensa... Alguém me perguntou, como que você consegue? Eu falei, eu também não sei, eu faço. Vai fazendo. Mas, enfim, não, eu me organizo sim. Eu falo que eu tenho 50 minutos de ida, 50 minutos de volta que me permitem refletir sobre as minhas ações e as minhas organizações, né? Então, que me ajudam muito, que é o momento que ninguém vai falar comigo, só tô eu ali. É eu e Deus, e ali me ajuda bastante. Então, todas as segundas-feiras de manhã, eu tenho reunião com os meus diretores. Então, precisa, né, gente? É uma rotina que é necessária para que ali eu possa trazer as minhas demandas, colocá-las, com eles discutir quais são as prioridades que nós vamos dar dentro das minhas demandas, ouvir as demandas deles, posso trocar as prioridades das minhas com a deles, não é porque a minha demanda que é prioridade, a deles talvez venha a ser mais prioridades que a minha, e traçar, né, a nossa semana, como que ela vai ser e como que nós vamos organizar, e no meio do caminho sempre surge uma pedra, e essa pedra sempre é trabalhada para que a gente possa escalar e continuar o caminho, né? Então, assim, é muita coisa mesmo. Tem hora que eu me pergunto o que eu esqueci, o que eu não fiz, aonde que tá, que eu tô deixando, que eu tô falhando. E às vezes eu falo que tem uns empurrãozinhos de Deus, né? Porque tem coisa assim que você tá esquecendo, ali aparece um problema, aparece uma ouvidoria e fala, é isso. Isso aqui tava escapando e agora vamos trabalhar isso aqui também, vamos fazer isso não pode ficar, eu havia deixado um pouquinho de lado, mas vamos retomar, vamos fazer. E assim vai. É uma secretaria que eu vou falar que é dinâmica, ela não para nenhum dia, nenhum momento, nenhuma hora. Não dá pra você falar assim, eu vou deixar pra amanhã. Não. Até isso que eu ia comentar, porque assim, às vezes surge uma coisa e você fala assim, não, mas isso aqui dá pra deixar pra, sei lá, uma terça, fala, deixa pra quinta-feira eu resolvo. Não tem como, saúde você precisa resolver tudo na hora. Não tem como. Saúde não tem como você deixar para amanhã, né? A saúde, ela é naquele momento, a ação é imediata, e a gente já tem o amanhã da saúde, né? Que a gente tem as leis, a gente tem as burocracias, a gente tem os processos que não diferem das outras secretarias, porque são processos públicos que seguem as mesmas regras e que a gente é obrigado a seguir. Então, uma compra na secretaria não muda. Porque é da saúde, ela segue os mesmos trânsitos das outras secretarias. Cabe à saúde se organizar para que ela saia no tempo certo e não tenha nenhum impacto de prejuízo, né? Então, tudo isso são atenções que a gente tem que ter, e aí a gente tem que ter equipe para conseguir dar conta, senão não dá conta mesmo. Aí nem eu daria. Mas tem coisas que eu falo que, assim,
Eu deixo, dou conta, mas eu não esqueço. Ele fica piscando aqui na minha cabecinha. Ana, estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu queria saber se você tem algum recado para deixar para os nossos ouvintes, o que você gostaria de falar para eles. Eu gostaria primeiramente de agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar passando por essa experiência, né? Eu falo que cada experiência ela é única, ela contribui grandiosamente para mim como pessoa, como mulher, como um amigo, né? Pessoas que eu conheci, que eu vou levar para uma vida toda, por todos os lugares que eu passei, eu, graças a Deus, sempre consegui ter uma boa harmonia, ter uma convivência, levar essas pessoas comigo para sempre, não perder, né, esse contato, esse carinho. Por mais que a gente fique distante por um longo tempo, um dia a gente se encontra. E isso eu gostaria de deixar de recado, assim, então, o que precisarem da Secretaria de Saúde, eu estarei lá à disposição. O que precisarem de mim enquanto Ana Cláudia, eu estarei à disposição. Isso não é só porque eu estou aqui hoje como secretária, fazendo parte dessa equipe, seja para sempre, né? Eu, às vezes, me lembrou aqui, ele perguntou assim, o que você não esquece? A gente nem sabe como o celular da gente chega nas pessoas, né? Mas chega em todo mundo, né? Então, assim, o que precisarem, meu celular, todo mundo deve ter. Então, acho que esse é o recado que eu ia deixar. E algumas pessoas não hesitam em entrar em contato e às vezes não é nem para pedir uma ajuda na saúde, mas sim para orientar. E aí eu não sei nem o nome da senhora que eu ajudei. E ela recebeu no seu WhatsApp particular. No meu WhatsApp. E eu resolvi ouvir, independente do número que eu não conhecia, eu resolvi ouvir e eu ajudei ela. Eu não só orientei, como ajudei ela no caminho que ela tinha que seguir. E ela me mandou uma mensagem, até com um sotaque muito simples, muito engraçado, me agradecendo, né, por estar aqui, por estar fazendo isso, que graças a Deus, a saúde... E são testemunho, então eu acho que esse é o recado que eu queria deixar, que eu estou aqui como secretária para servir a população de Pindamonhangaba e para tentar fazer o melhor para essa população, né? E que eu não hesitarei em tentar fazer. Tem as minhas falhas, tem os meus defeitos, né? Tem as minhas dificuldades, como todo mundo tem, não sou perfeita, né? Muito longe disso. Sou escorpião, né? Sou do signo de escorpião, tenho muitas falhas, defeitos. Mas esse é o recado, que eu estou aqui para dar o meu melhor, fazer o meu melhor e deixar, né, a minha marquinha aqui em Pindamonhangaba para que eu possa sempre ser recebida dessa maneira e também fazer o bem para as pessoas. Muito bem. Show de bola. Então é isso, pessoal. Hoje a gente recebeu a secretária de Saúde, Ana Cláudia Macedo dos Santos. Muito obrigado pela sua presença, Ana. Foi um bate-papo muito bacana. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar muito. Eu acho que a gente falou de tudo na medida do possível, né? É muita coisa. A gente vai voltar outras vezes. E tem chão, hein? Dá pra voltar várias vezes. Ou então a gente faz uma minissérie, né? Ou então a gente fala com os diretores também. Isso, é uma boa ideia, né? Cada um vir falar um pouquinho dessa área, um pouquinho de si, eu acho que é importante. Tá certo. E se você que estiver nos ouvindo tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum serviço da prefeitura que você queira conhecer mais, indica pra gente nas nossas redes sociais que a gente traz o responsável aqui. Lembrando, estamos no Facebook e no TikTok como Prefeitura de Pindamonhangaba e no Instagram como @pref_pinda. Semana que vem tem mais. Falou, tchau! Você ouviu PindaCast, um podcast da Prefeitura de Pindamonhangaba, uma produção do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Pindamonhangaba. PindaCast tá no ar.